Olá, sejam todos bem-vindos ao AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. Aqui no estúdio com a gente hoje está o Diogo Mori, nosso superintendente de produtos, e o Rogério Costa, nosso superintendente comercial. E o tema desse podcast é Desmistificando o Consórcio, uma modalidade financeira que em 2024 teve um crescimento de 20% e 378 bilhões em créditos comercializados. Vamos lá? Rogério, conta pra gente um pouquinho sobre o consórcio. O que é o consórcio e como que essa modalidade de crédito surgiu? Pessoal, boa tarde a todos os que estão nos assistindo aí, nossos parceiros comerciais da Âncora, supervisores, gerentes. O sistema de consórcio ele é um sistema que já está aí há mais de 60 anos no Brasil, é genuinamente brasileiro, e é um produto hoje que ele é uma poupança programada, né? Onde o cliente ele se força todo mês a poupar um dinheiro e guardar. No sistema de consórcio moderno, a gente chama isso de fundo comum, né? Onde a administradora ela faz a gestão da carteira desses clientes, né? Com o pagamento das parcelas, e a soma desses pagamentos no final do mês gera um crédito. Muito legal, Rogério. E é um produto brasileiro, né? É um produto que não existe em outro país, surgiu aí na década de 60 com alguns funcionários do Banco do Brasil, é isso? Conta um pouquinho. Exatamente isso, né? O consórcio ele é genuinamente brasileiro, né? É uma forma hoje de poupança muito inteligente, porque faz com que... É como se fosse realmente assim, guardar o dinheiro ali no cofrinho todo mês, né? Então força a pessoa a fazer uma poupança, né? E a história do consórcio, ela iniciou lá nos anos 60, com o pessoal do Banco do Brasil, né, onde eles tinham a necessidade de fazer a aquisição de veículos, e nessa época não se tinha as linhas de financiamento como tem hoje, né? Então, eles começaram a guardar o dinheiro com uma forma de sorteio entre eles, e foi ali que o consórcio nasceu, e é praticamente como é hoje até hoje, né? Então, é uma forma simples de se guardar dinheiro e muito inteligente, né, que o brasileiro conseguiu criar. É como, trazendo guardando as devidas proporções, mas assim, é como se eu e meus amigos estivessem todos os meses ali guardando o dinheiro e depois todo mês alguém é contemplado, é sorteado, dá um lance e adquire o bem. É isso? Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, né? Uma forma de guardar dinheiro, né? Onde, se a gente pensar, né, na maneira tradicional, como a gente faz hoje com a nossa família, né? Onde todo mês você guarda um dinheiro com o objetivo de lá na frente fazer uma viagem, né? O consórcio é isso, né? É uma forma de você enriquecer, fazendo uma boa poupança, né? E ao mesmo tempo, juntando uma série de clientes. Se a gente analisar hoje no modelo atual, né? O consórcio hoje é uma das maneiras mais baratas de você adquirir um bem, porque é uma compra programada, né? Onde o capital desse dinheiro ele sai de um grupo de clientes, né? Bacana. E Diogo, fala um pouquinho pra gente, qual que é a principal diferença entre um consórcio e um financiamento, por exemplo, ou outra modalidade de crédito? Boa tarde, Sol. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui, né? É um prazer falar aqui com vocês, nossos clientes e parceiros. A principal diferença entre o consórcio e o financiamento, além do custo em geral, é sobre o timing, né? O financiamento ele é uma alternativa muito mais focada em quem é imediatista, quem precisa daquele bem agora, seja para utilização, seja mesmo para gerar renda com aquele bem. Então, essa pessoa do financiamento, ela não pode aguardar o tempo de ser contemplado. E por isso ela paga um custo maior. Como ela tem essa necessidade emergencial de ter esse bem, ela paga um custo maior por isso. O consórcio não. O consórcio é uma forma de planejamento, é uma forma de adquirir bens de maneira planejada. Dessa forma, como é mais planejado, como é mais espaçado, não é tão imediatista, ele tem uma taxa muito inferior à do financiamento. Sendo uma taxa do consórcio, no caso, é uma taxa fixa, já pré-determinada pelo prazo todo, enquanto a do financiamento é uma taxa normalmente composta, de juros que vão se acumulando no período e que acabam pagando um ou dois bens no fim do período. Ô Diogo, e em relação à velocidade de contemplação no consórcio, algumas pessoas dizem por aí que o consórcio demora, que você não pode ter pressa. Isso é verdade? Existe uma forma de acelerar a contemplação? O que você nos diz a respeito disso? Eu acredito que essa demora é subjetiva, né? Porque se a pessoa tivesse feito o consórcio lá atrás, provavelmente ela já estaria contemplada nesse momento. Mas existem maneiras de você trabalhar o consórcio, usar a estratégia a seu favor, né? Quando você entra no consórcio, você tem duas maneiras de ser contemplado. Uma é sorteio. Sorteio, estatisticamente, todo mundo tem a mesma chance. Claro que a gente dispõe as pedras e tudo mais para tentar escolher esse momento, mas estatisticamente todos os consorciados têm a mesma chance. E a outra opção é por lance. Por lance, você vai dar um valor
e vai antecipar, né? Você oferta o seu lance, caso você seja contemplado, você vem a pagar esse lance e você antecipa a sua contemplação. Existem momentos e momentos, claro, a contemplação por sorteio é mais barata, pois você não tem que colocar nada de capital próprio, mas dependendo da estratégia de cada consorciado, dependendo do seu momento de vida, você consegue analisar qual é o melhor lance, qual é o melhor jeito de ser contemplado no consórcio. Então, na verdade, é uma questão de planejamento, né, Rogério? Se você se organizar, programar ali para dar um lance, você consegue ter mais ou menos uma previsão de quando vai ser a contemplação? A gente pode dizer que a gente pode ter uma previsibilidade no consórcio? Sim. E ao mesmo tempo, né, o consórcio, ele hoje, da maneira que ele está configurado, ele atende a todos os perfis de cliente, né? O cliente que pode esperar um tempo a mais, né? O cliente que... O sorteio sempre é a opção, como o próprio Diogo comentou, a opção mais barata, né? Porque o cliente, ele planeja ao longo do tempo. Mas o lance é uma oportunidade muito grande, porque o cliente também ele pode entrar já fazendo uma oferta de parcela de lance e rapidamente sendo contemplado. E aí vem um grande diferencial da Âncora Consórcio, né? Além de a gente ter os nossos modelos de lance, a gente tem uma série de opções de lance, né? O cliente pode... tentar o lance fixo, lance limitado, lance livre, lance fidelidade, né? Então a gente tem uma série de lances onde para cada oportunidade dessa eu tenho uma modalidade de contemplação. E aí o cliente define qual que é a melhor, qual que é o momento dele para ser contemplado. Muito bom. E falando em lances, Diogo, fala para a gente um pouquinho quais são as modalidades. O Rogério já fez uma introdução de quais são os tipos de lances que a gente tem, mas detalhe um pouco mais o que é, por exemplo, um lance fixo, um lance limitado, lance fidelidade. Você pode dar um overview geral dos tipos de lance que a Âncora trabalha hoje? Quando a gente fala dos modelos de contemplação da Âncora, a gente, como todas as administradoras, trabalham com o sorteio, que é o principal do consórcio. Fora isso, nós temos diversas opções de lances, dependendo do plano e do grupo que você entrar aqui conosco. Em quase todos os planos, a gente tem algumas modalidades que são as mais frequentes, né? O lance livre, que é aquele simples, quem ofertar o maior lance livre vai ser contemplado. O lance limitado, que é um lance no qual você está limitado a ofertar até 60% do valor do lance, porém não pode ter utilização de embutido, ou seja, você não pode descontar nenhum valor do seu crédito para o pagamento desse lance, ele tem que vir do seu bolso. Essa é uma ótima opção para pessoas que não querem adquirir um crédito maior e utilizar parte do crédito como lance. Nós também temos o lance fixo, que em alguns grupos é de 30%, em alguns de 40%, que é um lance pré-determinado. Todo mundo que quiser competir naquela modalidade, ele dá aquele mesmo valor de lance. Sendo assim, o critério de desempate é a pedra-chave. E também temos o lance fidelidade, que é um grande diferencial nosso, que é uma premiação, né? Que o cliente fiel, o cliente que está mais de 6 meses conosco, pagando suas parcelas em dia, tem acesso a uma modalidade de lance exclusiva, que aumenta as chances dele ser contemplado e o valor é inferior aos demais lances. Muito legal, Diogo. E Rogério, fala pra gente, o consórcio, ele serve para comprar o quê? Normalmente, a gente vê muito comum a prática de compra de carros, motos, imóveis, mas eu consigo fazer um consórcio, por exemplo, para um serviço, uma cirurgia plástica, uma viagem. Para que eu posso usar o consórcio, além desses tradicionais? O consórcio hoje está em todos os segmentos, Sol. A gente tem hoje consórcio para viagem, para cirurgia plástica, para compra de implementos rodoviários, né? Então, quando a gente olha para o segmento de consórcio, a modalidade de consórcio hoje está em 5 segmentos, né? Nós temos aí para a parte automobilística, serviços, a parte de eletroeletrônicos, né? Imóveis e outros bens, né? Então, esses 5 modelos, né? Essas 5 modalidades, abrange todos os produtos que uma administradora tem e a Âncora Consórcio está em todas essas frentes, né? Então, o nosso cliente, por exemplo, hoje que tem interesse de fazer uma aquisição de um eletroeletrônico, por exemplo, ele pode adquirir com o nosso consórcio de outros bens móveis, né? O nosso cliente quer adquirir um consórcio de serviços, que é muito amplo esse produto. Ele é um produto, acho que muitas vezes, ele é vinculado muito à questão de cirurgia plástica, mas é muito mais amplo que isso. O cliente pode fazer viagem, festa de casamentos, festas de aniversário, programação até de pagamento de estudos, né? A gente tem um consórcio de imóveis hoje, que também ele tem uma ampla linha de atuação, onde o cliente ele pode adquirir tanto o imóvel residencial como o imóvel comercial, imóvel rural, né, para construção. Então, ou seja, hoje o sistema de consórcio ele é uma linha de crédito que ele cada vez mais do Brasil ele está sendo visto como uma linha de investimento mesmo. Tanto que, além das administradoras de consórcio, o sistema financeiro hoje utiliza muito, né, os bancos principalmente, o consórcio como uma linha de crédito. E a gente percebe isso no próprio segmento mesmo, né? Quando a gente vai conversar com o cliente de hoje, o cliente de 10 anos atrás, o cliente de hoje, ele, na tomada de decisão de compra, ele analisa se ele vai fazer via financiamento, via compra à vista ou via consórcio, né? Então, o consórcio realmente cada vez mais ele está sendo visto como cliente como uma opção de compra no dia a dia das aquisições de bens, né?
E falando em investimentos, Rogério, a gente tem visto uma movimentação no mercado de investidores usando o consórcio como investimento para diversificar aí os seus ganhos. Afinal, o consórcio ele é uma modalidade de crédito ou é mesmo um investimento? Só as duas coisas, né? O consórcio, acho que desde sempre foi uma modalidade de crédito. Ele veio se consolidando ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem o cliente tomando a decisão de aquisição do bem, seja via financiamento, seja via compra à vista, seja via consórcio, né? Então, o consórcio ele está ali nessa prateleira de oportunidade do cliente na tomada de decisão. Mas o investimento vem crescendo muito, né? O cliente que olha também o consórcio como uma forma de alavancar. Né, Diego? Como a gente, no nosso dia a dia de trabalho, volta e meia, a gente tem um cliente que vem atrás da gente com a intenção de alavancar patrimônio do que ele já tem, né? Exatamente, Rogério. Até, às vezes, a gente vê no mesmo momento o consórcio ser investimento e crédito, né? O consórcio como investimento é uma modalidade que vem crescendo muito nos últimos tempos. Porque a gente tem um mercado secundário, né? De venda de cotas de consórcio contempladas, o qual tem uma demanda muito grande por crédito. O brasileiro tem uma demanda muito grande por crédito. As pessoas têm muitos projetos de vida, as pessoas têm muitos sonhos que querem realizar e têm essa dificuldade de acesso a crédito imediato. Então, mesmo dentro do consórcio, aquele cliente que é imediatista, que às vezes iria para um financiamento, às vezes ele procura um consórcio contemplado. E para ter esse consórcio contemplado na prateleira, houve um consorciado investidor antes. Houve alguém que investiu naquela cota, foi pagando parcelas, ofertou um lance ou foi sorteado e hoje está vendendo essa cota contemplada no mercado. Então, a gente vê muito essa estratégia, tanto como crédito, tanto como investimento, ou às vezes no mesmo momento. A gente tem muitos grupos, muitos consorciados, muitos parceiros especialistas em tratar o consórcio da forma de investimento, no qual você vai pagando essa cota de consórcio mês a mês, até o momento que ela contempla e você comercializa ela contemplada, ou se você não quiser comercializar ela contemplada, eu quero investir em ativos que vão pagar minha parcela e ainda vão aumentar meu patrimônio. Cara, a gente tem muitos clientes que investem nisso, muitos clientes que investem em estúdio em grandes capitais, São Paulo, BH, Balneário Camboriú, no qual eles fazem Airbnb com esses imóveis que eles compram, e o rendimento do Airbnb é o suficiente para pagar a parcela do consórcio e ainda trazer uma renda para o nosso cliente. Sem falar no patrimônio que está ficando para ele. É outra pessoa que está pagando parcela e você está ficando com esse patrimônio imobiliário. Legal, muito bacana. E tem alguma restrição? Eu quero fazer um consórcio hoje. É feita alguma avaliação de crédito? Como que é o processo para eu comprar uma carta de crédito hoje, ou fazer um consórcio? Normalmente, a avaliação de crédito ela é feita no momento da utilização do crédito, né? Ou seja, após a contemplação, vai ser feita a avaliação de crédito para você utilizar essa carta. Mas isso vai passar por um crivo da administradora, a gente vai analisar todo o tempo que você está conosco, se você pagava em dia todas as suas parcelas, tudo bem? Se você tiver algum problema financeiro, você pode regularizar para a liberação desse crédito. A gente pede outras opções de garantia. Cara, o consórcio é a modalidade mais flexível que existe no mercado para liberação de crédito. A gente entende que o brasileiro passa por dificuldades, que às vezes ele teve algum problema no passado e isso não impede que ele seja um bom consorciado no futuro. Então, o consórcio aqui, quanto a isso, eu acho que é a modalidade mais flexível que tem no mercado. E falando um pouquinho de mercado, hoje aí a gente está com uma taxa Selic de 3,25, temos aí um mercado com a inflação constante. Esse mercado, um pouco de instabilidade financeira, juros altos, isso influencia no mercado de consórcio, Rogério? Fazer um consórcio nesse momento é uma boa opção? Sim. Influencia nos dois momentos, tá? No momento também de taxa baixa ou taxa alta, né? O consórcio, acho que ele tem um mercado muito consolidado e um cliente que procura o consórcio no momento de aquisição mais programada, diferentemente da compra mais imediata, que o cliente ele vai buscar talvez taxas de juros mais atrativas, né? Mas quando a gente olha para a taxa Selic, o consórcio ele tem um diferencial muito grande, porque diferentemente do financiamento, eu não tenho uma influência da taxa Selic na minha taxa de administração. Então a taxa ela continua, a mesma taxa operada há 3 anos, 4 anos atrás é a mesma que a gente tem agora, né? Então eu não tenho essa mudança da taxa de administração a partir da taxa de juros, né? E para o cliente é vantagem, porque ele tem uma previsibilidade maior dentro dos pagamentos dele. Até complementando um pouco o Rogério, o consórcio ele é o modelo mais barato de acesso ao crédito, né? Então, quando a gente está com uma Selic de 2%, 3%, o consórcio ainda é mais barato, só que o spread é menor. Agora, quando a gente está com uma Selic de 13%, uma Selic de 14%, de 15%, o consórcio continua no mesmo preço que ele era antes e o financiamento está muito mais caro. Então, agora, o consórcio ele continua sendo o mesmo preço, ele não é mais barato do que era antes. Mas quando você compara com o financiamento,
cada vez mais vai se distanciando. A sua economia é muito maior em um momento de taxas de juros altas, que seria um momento de taxas de juros baixas. E esse momento é um momento importante, né? Porque para o cliente que já paga a carta de crédito, ele tem um cenário de muita oportunidade. Porque as linhas de crédito se tornam mais difíceis, né? E o cliente com o crédito em mão, ele consegue fazer melhores aquisições, né? Então, a gente consegue ver um movimento hoje do cliente com a carta de crédito conseguir fazer aquisição de imóveis com preços mais competitivos, de automóveis com preço mais competitivo, porque o consórcio, no final das contas, é compra à vista, né? Quando esse cliente chega com o crédito na mão, ele chega com crédito com uma liquidez rápida de pagamento. É poder de negociação. E além do valor de... Você comentou algo muito importante, esse poder de negociação à vista. O que vocês trariam, assim, como os principais pontos fortes do consórcio? Eu sei que a gente já falou um pouquinho deles de forma geral, mas podemos dizer que é a taxa administrativa, que se comparado aos juros de financiamento, ela é muito abaixo do mercado, e a gente tem também esse poder de compra à vista. E ele tem algum outro benefício imediato que vocês conseguem nos trazer? Por exemplo, eu fui contemplado e eu não quero utilizar o crédito, existe algum rendimento? O que a gente pode falar sobre outros benefícios do consórcio, além de custo e poder de compra à vista? Até pegando um pouco da que a gente estava falando antes de investimento, né? O cliente hoje ele tem, inclusive, a vantagem de deixar o consórcio parado sem ter a necessidade de utilizar o crédito imediato. Não existe um limite para a utilização da carta de crédito, né? Então, ele contempla o crédito, fica parado. Esse crédito está sendo rentabilizado nesse período que ele está parado, né? E o cliente pode procurar as melhores oportunidades. Mas eu vou mais além, né? Hoje o consórcio, ele é muito... A carta de crédito de consórcio, ela é muito versátil, né? Então, o cliente, como o próprio Diogo comentou, ele pode futuramente transferir essa cota com um ganho, se ele não tiver intenção imediata. Ele pode comprar o imóvel, o automóvel dele em qualquer área do território nacional, então eu não tenho limitação de área, né? Então, encontrei um veículo em outro estado com um preço muito melhor. Ele vai lá e faz o pagamento. Com o crédito já aprovado, né? Então, passando pela todo o crivo de crédito, que é muito mais simples também, como o Diogo comentou aqui anteriormente, esse crédito está disponível para aquisição. Então, o pagamento é à vista e rápido, né? Então, ele tem essa facilidade de negociação com rapidez, né? Então, para o cliente, o consórcio hoje ele tem muitas opções aí para utilização, né? Ainda vou um pouco mais além, né? O consórcio, eu vejo hoje que para quem consegue ter uma programação, eu até me dou como exemplo, eu fiz a minha primeira cota de consórcio, eu tinha 19 anos, já para quase 20 anos, né? E eu consegui fazer uma carteira de imóveis com carta de crédito de consórcio, onde elas foram contemplando, conforme ia contemplando, eu ia alocando o meu imóvel, né? Então, ao longo do tempo, né, hoje o consórcio ele se torna uma forma de também você montar uma previdência mesmo para o futuro, uma forma de se aposentar com uma carteira de imóveis ou carteira de patrimônio, você realmente consegue perceber que o consórcio ele é uma linha que te faz enriquecer, de fato. É um caminho para você ter um crescimento de patrimônio a partir de um investimento mínimo que você faz por mês, né? É um esforço inicial ali para você reservar uma parte da sua renda, mas que ao longo do tempo, com certeza, você vai ter um crescimento além disso. É o caminho para a prosperidade, né? É isso. É o caminho das pedras. Como o Rogério falou, eu vejo o consórcio, a principal vantagem do consórcio é ensinar essa disciplina financeira para o brasileiro. Porque eu falo por mim mesmo, se sobra 200, 300 reais na conta no fim do mês, tá lá sem objetivo, você vai lá, pede um iFood, vai lá, compra às vezes uma coisa que você não precisa. Com o consórcio, você consegue transformar esse dinheirinho que fica lá, que às vezes a gente transforma num prazer momentâneo, em algo duradouro, em algo que vai trazer rentabilidade pro resto da nossa vida, em um imóvel, em um automóvel, em algo mais perene, né? Algo mais palpável, assim. Muito bom, ótimo. E hoje, para quem está procurando um consórcio, que está definindo com qual administradora vai fechar uma carta de crédito, o que a gente pode trazer como segurança? A gente tem aí as fiscalizações do Banco Central, existe toda uma lei do consórcio que regulamenta esse mercado, né? Mas o que vocês orientam para quem está buscando consórcio hoje? O que eles precisam ficar atentos? É claro que a gente fala para eles virem para a âncora, né? Mas o que é? Eu ia dizer isso, venha para a âncora, né? Até para puxar o nosso peixe. Mas, exatamente. A gente, tanto eu quanto o Diogo, a gente está todo dia falando com parceiros, com clientes, né? E o que eu vejo é assim, né, gente? O sistema de consórcio hoje é um dos meios mais seguros que tem no Brasil, né? O consórcio hoje, ele está aí, ele tem uma fiscalização pelo Banco Central. A nossa fiscalização é a mesma fiscalização dos bancos, né? Então, realmente, existe uma regra muito forte em relação a isso, né? E quando a gente olha para o mercado de consórcio, eu acho que as administradoras que estão no mercado hoje também, todas elas têm excelentes produtos, né? Em geral, qualquer administradora que você adquiriu o consórcio, você está adquirindo um bom produto. O que eu digo sempre para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros, o que diferencia uma administradora para outra é a capacidade de entrega, né? Então, e aí, trazendo um pouco para o nosso negócio aqui, para a Âncora, né? A Âncora hoje é uma administradora que ela tem
tem uma série de grupos, esses grupos todos com boa saúde financeira e entregando muito bem, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica assim, poxa, para comprar minha cota de consórcio, onde eu iria? Eu iria para a administradora que entrega as suas contemplações, né? Porque no final das contas, né, voltando aqui no início do nosso bate-papo, né, o consórcio é um grupo de pessoas, onde essas pessoas pagam as suas parcelas, no final do mês eu vou lá, a minha função como administrador é como se eu fosse o zelador do prédio, né? Eu vou ali para zelar para que tudo isso aconteça, mas a mágica acontece com o pagamento da parcela dos nossos clientes. Então, se esses clientes não pagam bem, ou se eu não tenho uma boa administração, eu não tenho dinheiro no final do mês para fazer a compra. Então, acho que o ponto de vista é esse, né? O que diferencia uma administradora da outra, e que é onde eu tomo a minha decisão quando eu vou comprar, é sempre olhar ali a história de contemplação mesmo, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso negócio, né? E jogando essa bola um pouco pro Diogo aí, que é o nosso homem de produtos, nós estamos indo muito bem, né? Nossos grupos hoje possuem bom saldo financeiro, uma boa capacidade de entrega, uma boa diversificação de forma de contemplação, que tudo isso, no final das contas, se converte em mais entregas, né? Eu iria um pouquinho mais além do Rogério, porque quando a gente fala de consórcio, a gente tem planos de consórcio em até 20 anos, 240 meses. E a gente está falando de um relacionamento de longo prazo, né? O cliente que entrou hoje, ele vai ficar 20 anos se relacionando com aquela administradora. Então, é importantíssimo, na hora que ele vai escolher essa administradora, ele vê fatores como reclamações no Reclame Aqui, essa questão de notas. Claro, qualquer empresa grande, qualquer empresa de volume vai ter problemas no Reclame Aqui. Mas eu gosto muito de falar assim, eu não julgo as pessoas pelos problemas, mas sim por como elas resolvem. Porque é fadado que qualquer produto de longa duração, a gente vai ter problemas. Então, procure uma administradora com uma boa nota no Reclame Aqui, procure uma administradora que você acompanhe os colaboradores deles nas redes sociais, que eles vestem a camisa, que eles realmente amam aquela empresa, porque você vai ver que pessoas felizes vão trazer bons resultados, vão deixar os clientes felizes, e eu acredito que a Âncora seja uma das melhores opções para isso no momento. Pessoas lidam com pessoas e é aí que tudo que a mágica acontece, né? É isso. E por falar em colaboradores, a Âncora Consórcios tem espaço para novos representantes, né, Rogério? Como que faz para se tornar um representante Âncora? Só hoje a empresa está crescendo em várias frentes, né? Nos últimos 3 anos aí, a empresa dobrou de tamanho 3 vezes nos 3 anos, né? E com isso a gente está tendo oportunidade de várias frentes, né? Tanto nas nossas contratações internas, quanto também na nossa equipe de venda externa, né? Inclusive, um abraço novamente a todo o nosso time comercial que está aí nesse momento correndo atrás, né? Nós temos hoje os nossos representantes. E aí ser representante Âncora, né, atuar com a venda de consórcio é uma grande oportunidade. Nós temos representantes hoje aí vendendo em alto volume, né, e que eu particularmente acho que a venda de consórcio pelo representante é uma forma do empreendedor empreender da maneira mais barata possível, porque ele precisa basicamente ir ser treinado e oferecer o consórcio. Todo o treinamento ele é feito pelo nosso time, então a gente tem toda uma estruturação de treinamento aqui, e após o treinamento a gente tem um time externo contido hoje com os nossos supervisores comerciais, gerentes comerciais, que vão dar todo o apoio para esse profissional na fase inicial, né? Então, para ser um representante comercial âncora, é muito simples. Entre em contato com a gente, nos nossos canais, no nosso site, a gente tem ali toda a nossa parte de captação, e a gente com certeza já vai entrar em contato para fazer essa parte de credenciamento, esse desenvolvimento e o apoio para a venda. Muito bom. E para a gente encerrar, para quem hoje está procurando um consórcio, está considerando o consórcio como investimento, qual a dica que vocês têm para trazer? Eu acredito que a principal dica é o comprometimento, né? Quando você for atrás dessa solução financeira, você tem que saber que você vai ter que se comprometer mensalmente com as parcelas, mas eu gosto de pensar que mensalmente você vai estar um passo mais perto do seu sonho. Não necessariamente ele vai ter que ir até o fim para ser realizado, você podendo ser contemplado no meio desse processo, mas mês a mês você está um pouquinho mais perto. E quando você vai escolher a empresa com qual você vai fazer esse consórcio, eu gosto de provocá-los, né? Procure no mercado, olha o Reclame Aqui, olha opiniões de clientes, olha opinião de parceiro, realmente pesquise sobre. Uma vez que você entender qual é a melhor alternativa, provavelmente vai concluir que é a Âncora, você vai entrar em nossos canais, nas nossas redes sociais e entra em contato para receber uma cotação. É isso, pessoal. Nosso bate-papo foi muito produtivo. Muito obrigada, Diogo, Rogério, por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente, com quem está em casa. E se você de casa ainda tem alguma dúvida sobre o consórcio, entre em contato conosco. Nossas redes sociais, nossa central de atendimento está disponível para esclarecer todas as suas dúvidas. E não deixe de seguir os canais oficiais da Âncora Consórcio para você acompanhar os próximos episódios do Âncora Cast. E até o próximo episódio. Vem pra Âncora!